Eu acho que é uma via de mão dupla. Foi o que aconteceu comigo. Você é bem recebido no clube, faz a sua vida dentro do clube, convive com várias pessoas, essas amizades ficam permanentes. Então você tem amor. O termo é esse, amor. E tenta fazer alguma coisa. E para isso tem que ter sorte também. Tem que ter amizade, tem que ter sorte. Eu acho que nós conseguimos fazer alguma coisa pelo nosso clube. Falar do Silvio Kelly é falar de Washington e Assis. Se eles estão aqui agora, eternizados na sede das Laranjeiras, foi porque Silvio Kelly, em 83, viu na contratação da dupla a grande cartada que faltava para formar aquele time histórico do Fluminense na década de 80, que conquistou o tricampeonato em 83, 84, 85 e posteriormente o bicampeonato brasileiro em 84. Só que já de 84 em diante, o clube era presidido pelo Manuel Schwartz. Assumi a presidência do clube em 81. Eu recebi um time campeão. O Fluminense tinha sido campeão em 1980. E em 81 e 82 nós não fomos muito bem. Aí começamos a contratar jogadores desconhecidos. Todo mundo, a imprensa dizia, pô, com esses jogadores o Fluminense não vai a lugar nenhum. E nós estamos contratando jogadores formando uma base. Mas a gente está precisando de nós estamos precisando de jogadores de ataque. Nosso ataque é muito fraco, estamos precisando de 2 jogadores. Aí surgiram o Washington e Assis. Fizeram um excelente campeonato brasileiro pelo Atlético Paranaense. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, no aeroporto, alguém colocaram camisa do Fluminense dos jogadores. Depois eu soube que tinha sido o Heitor. Então eu fui constrangido a contratá-los de qualquer maneira. Senão ia ficar uma fotografia com o passado e sem futuro. E nós contratamos os 2 jogadores. E o resto é história. Bola levantada agora para Assis, livre, tem condição, vai marcar, chegou, colocou e gol! Voltando um pouco no tempo, Silvio Kelly chega no Fluminense na década de 40, com 9 anos de idade, começa a fazer natação e nos anos 50 ele se torna assim um mito, conquistando torneios municipais, estaduais, nacionais, latinos e até universitários internacionais. Posteriormente, ele vai para o waterpolo e lá ele joga junto com seu irmão Marvio, uma lenda no esporte, forma uma equipe que tem João Avelange como integrante e é uma equipe lendária, que ficaram mais de 100 jogos invictas. Eu nunca tinha pensado em fazer carreira política dentro do Fluminense. Nunca tinha pensado. Eu era atleta. Eu pego isso para mim, eu garoto, eu tinha uns 20 e poucos anos, disse, olha, você vai ser presidente do Fluminense. Prego, não dá, é muito cedo para isso. Não, você tem todo jeito. Aí eu fui fazer carreira, né? Na década de 70, durante o mandato do Francisco Horta, ele assume a vice-presidência de esportes amadores. Em 81, ele disputa a eleição de presidente do clube com Manuel Schwartz. Ele vence. Quando ele toma posse, ele traz para si um desafio pessoal. Fazer uma expansão patrimonial do clube. O certo é que nós temos hoje o centro de treinamento lá em Xerém, cujo nome é Silvio Kelly, é tudo uma grande homenagem a esse visionário. Quando eu era vice-presidente de esporte amador e depois fui vice-presidente jurídico, eu sentia que o Fluminense precisava de um centro de treinamento.
que não tinha. O Fluminense treinava aqui em Laranjeira, né? Era o único campo que nós tínhamos. Depois, quando eu fui vice-presidente de interesses legais, nós ficávamos perambulando pelo Rio de Janeiro, procurando lugar para treinar. Eu disse, João, a gente precisa de um local. E o nosso funcionário, que a gente sempre, os grandes funcionários do clube, o Roberto Alvarenga me disse, doutor Silva, tem um terreno, só falou que quer construir um centro de treinamento. Existe um terreno que eu já ofereci para várias pessoas no Fluminense e ninguém foi ver. Eu disse, onde é esse terreno? Eu disse, é em Xerém. Eu disse, onde é que fica isso? Eu disse, não, fica em Caxias. Eu já estava eleito, mas não tinha sido empossado ainda. Eu disse, não, nós vamos marcar um dia e vamos lá. Aí nós fomos em 3 ou 4 automóveis para conhecer o local. E eu pensava que era um negócio muito embrionário. Quando eu cheguei lá e que vi que tinha estrada de asfalto na porta, eu disse, o negócio vai ser aqui. Aí alguns ponderaram, mas é outro estado. Eu disse, mas não tem importância, vai ser a casa do Fluminense. Nós vamos dar nome a Xerém. Xerém vai ficar conhecido como a casa do Fluminense. E a imprensa hoje, quando fala do Fluminense, é com os jogadores que nós fizemos lá em Xerém, que nós divulgamos em Xerém, eles ajudam a fazer o nome. Né? Tem vários jogadores de seleção brasileira, né? O Marcelo, Diego Souza, que foi da seleção brasileira, Thiago Silva, são vários jogadores. Então essa vivência lá em Xerém significou um entrosamento entre o centro de treinamento de Xerém e aqui a Laranjeira. Tanto que eu tive a felicidade de criar um nome para lá, Vale da Laranjeira. Aquele vale de lá, com o clube de Laranjeiras. Quando o Silvio Keres assume a presidência do Fluminense, no seu último ano de mandato, ele tem também como ambição sair daqui com o título, porque naquela época o Fluminense não ficava 2 anos sem ganhar um título, então já estava na hora e ele não mediu esforços para contratar o Austin e Assis, que foram a sensação do Campeonato Brasileiro de 83. Ele traz os dois para cá. No final daquele ano, a final das mais históricas do estádio Mário Filho, né? O Assis faz o gol no último minuto e o Fluminense ganha o título de 83. Na véspera do jogo, o Graúna me telefonou e disse, Silvio, nós precisamos dar um gás na equipe. Eu vou prometer um bicho que a gente possa pagar com dificuldade, nós vamos prometer um bicho, porque é a única forma que a gente tem de conseguir alguma coisa. Disse, olha, é meu último ano na presidência, não tem reeleição, é o último jogo e o último campeonato. Se oferece. Ele ofereceu, não sei se foi isso que levou o time a ganhar, mas ofereceu. E nós fomos para o campo. Nesse dia o Urubu invadiu o campo, o Aldo pegou o Urubu, levou uma picada na mão. E nós ficamos lá assistindo o jogo e o Flamengo fez timaço, né? E achava que ia atropelar todo mundo. Aí no final o Flamengo ataca, né, o relógio. Então já estou conformado com 0-0 que tirava o Fluminense do campeonato. E o campeonato ficaria entre o Bangu e o Flamengo. Aí eu olhei para o cronômetro, estava terminando o tempo, aí eu disse, pô, pelo menos 0-0. O Flamengo atacou, não sei por que deu na cabeça do time do Flamengo, o time inteiro atacou para fazer o gol. Aí o Adílio foi pilhado em impedimento. O Duílio pegou a bola rápido, deu para o Delei deu para o Assis. Quando eu olhei o Assis correndo pela ponta direita, eu pensei que fosse o Aldo. Só vi que foi Assis quando ele chutou de perna esquerda. O Aldo que é a perna direita. Aí o Assis chutou e a bola passou entre o pé do Moser e a mão do Raul. E foi entrando vagarosamente, acho que não chegou nem na rede. Passou a marca e nós fomos campeões. Partiu Assis, penetrando o Washington, indo Assis, chegou na frente do Raul, tocou! Gol!
recebemos o troféu na tribuna de honra. E aí aconteceu o seguinte, como eu fui atleta a vida inteira, quando foi entregar o troféu, o Otávio Pinto Guimarães queria entregar o troféu a mim. Eu disse, não, você vai entregar o troféu para o capitão da equipe, que é o Luiz. Ele entregou o troféu ao Luiz. Eu acho que nenhum dirigente faria isso, né? Eu me lembro que recentemente o Vasco da Gama foi campeão e o Rico Miranda fez questão de receber o troféu de campeão carioca. Eu tive essa grandeza de reconhecer e homenagear os jogadores na pessoa do capitão. Ele é tão tricolor, era tão tricolor, né, que ele, nesses últimos momentos, ele em conversa com o seu grande amigo Otávio Sarmento, ele externava, ele tinha uma certa consciência, né, que talvez a morte já estivesse chegando, e ele pediu, eu não quero ser velado no Fluminense. Aí o Otávio perguntou, por quê? Porque o Fluminense só me deu alegria, o Fluminense foi a minha vida, eu não posso sair de lá morto. O Silvio Kelly foi muito importante para o Fluminense do século XX. Tá? Então, se o Fluminense do século XXI, os jogadores de Xerém, se o Fluminense tem futuro garantido, vamos bater palma e agradecer todo dia a Silvio Kelly, porque foi ele que enxergou a importância do Fluminense ter um centro de treinamento, foi ele que moveu esforços pedindo ajuda a grandes tricolores para que aquilo ali fosse realizado. E as pessoas ajudavam, porque o Silvio Kelly tinha credibilidade, ele era uma bandeira do Fluminense. Né? Então, todo mundo reconhecia o altruísmo do Silvio Kelly e a perseverança e a paixão dele em relação ao Fluminense. Silvio Kelly é um retrato de uma época do Fluminense que quem quiser saber o que é ser tricolor vai ter que se inspirar e tentar saber um pouco do legado desse grande presidente. Que ele esteja em paz e que ele saiba que o nome dele jamais será esquecido aqui nas Laranjeiras. Então, esse passado do clube, eu acho importante que a nova geração veja e conheça o que o Fluminense era. Né? Lembrar, não é saudosismo, não. É lembrar as boas coisas que aconteceram. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu clube e meus amigos. Isso. Nós também temos que agradecer o senhor. Estraguei o depoimento.